eu queria te perguntar se, para além desses impactos que você nos falou, teria mais algum impacto real, né? Não que esses não sejam, sobre ignorar a segurança no ambiente profissional. Quando eu falo impacto, não estou falando apenas de impacto financeiro, mas também impacto com relação ao colaborador, né? Que nós falamos o impacto pessoal, humano também. Você poderia discorrer um pouco sobre para nós? É muito importante essa pergunta sua, Ricardo, e eu vou fazer uma afirmação aqui muito polêmica. A maioria dos trabalhadores não conhece o aspecto de um acidente do trabalho, principalmente a área de segurança do trabalho, viu? Por quê? Quando acontece um acidente do trabalho, o primeiro aspecto que ocorre é a lesão. Uma fratura, às vezes uma fratura exposta, uma luxação. Isso, qualquer ser humano consegue ver isso, principalmente se for um amigo seu que acidentou do seu lado, você vai observar a lesão, você vai observar que o trabalhador está sentindo dor. Então esse é o primeiro aspecto que todos nós temos oportunidade de conhecer. O segundo aspecto, somente o trabalhador que vai conhecer. Qual que é o segundo aspecto de um acidente do trabalho? É o aspecto psicológico. Esse aspecto psicológico, somente quem se acidenta que consegue observar. O trabalhador se sente culpado, embora acidente do trabalho não tenha culpado, ele tenha causas. O trabalhador começa a ter pesadelos. É igual quem já sofreu um acidente de trânsito. Aquela imagem de quem passou por um acidente de trânsito nunca mais vai esquecer aquela imagem. E o acidente do trabalho é exatamente isso que acontece. Então esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o aspecto financeiro. Eu até brinco, né, que um trabalhador depois de 60 dias ele não precisa alimentar mais. Você sabia disso? Quando ele acidenta. Por que eu falo isso? Quando um trabalhador acidenta, ele vai para o INSS. Né? E geralmente isso demora para ele receber do INSS. E todo mundo tem aquela grande ideia, vamos fazer uma cesta para o trabalhador, né? E o pessoal é muito solidário, e realmente isso acontece. Só que depois de 60 dias, ninguém lembra de mandar um pacote de sal, um pacote de macarrão. Então por isso que eu brinco que o trabalhador que acidenta depois de 60 dias, ele não precisa se alimentar, né? Porque é uma brincadeira, porque no dia a dia as pessoas acabam se esquecendo, porque todo mundo tem os seus compromissos. Então o terceiro aspecto é o financeiro. E aí vai para o quarto aspecto, que é o social. Cidades do interior, o pessoal é mais solidário, o pessoal ajuda mais. Agora, um trabalhador que tenha um bom salário, que more sozinho numa capital, um acidente do trabalho pode fazer com que ele vá, inclusive, morar na rua, entendeu? Então, o acidente do trabalho ele tem esses quatro aspectos. Primeiro, lesão. Segundo, o aspecto psicológico. Terceiro, o aspecto financeiro. Inclusive, eu já vi vários casais se separando por causa de acidente do trabalho. Porque o que acontece? Quando tem o caso de repente, a esposa não está trabalhando e o acidentado está em casa, né, nos primeiros dias, meu amor, meu bem, tá dodói. Só que depois daquela própria convivência, se for o caso da esposa não estiver trabalhando, aquilo interfere no relacionamento, porque o trabalhador está sentindo dor, está sem dinheiro, está com problema psicológico, e muitas das vezes isso acaba em separação. E qual que é a origem disso tudo? É o próprio acidente do trabalho. Sim. E todo mundo perde, porque a empresa perde, o governo perde por causa de recolhimento, né? E o trabalhador perde, mas de todos esses, né, quem acaba perdendo mais é o trabalhador, embora o acidente tenha um custo altíssimo para a empresa. Então, tem esse aspecto, sim, para o trabalhador, diretamente ele é o mais afetado.